Graça e paz, amados, passando aqui para poder ser bênção na tua vida mais uma vez, desde já. Muito obrigado por vocês me receberem em seus lares através deste vídeo. Para você que está chegando agora, muito prazer. Eu me chamo Pastor Tiago Matos e através deste canal quero ser bênção na tua vida no poder que há no nome de Jesus. Amém? Quero aproveitar esse momento e te convidar para que você se inscreva no canal. Vamos ajudar a família Palavra de Esperança a continuar crescendo. Sua inscrição é importante e o seu joinha também é importante para que o YouTube divulgue esse conteúdo para mais pessoas e assim mais lares sejam abençoados para a glória do Senhor. Eu quero falar com vocês neste vídeo sobre situações similares, mas em tempos diferentes, que traz grandes lições para a nossa vida. A palavra vai falar no capítulo 8 do Evangelho de Mateus e também no capítulo 14 sobre duas situações que os discípulos enfrentaram com Jesus. Tempestades. E na maioria das vezes ela vem para poder mostrar quão grande é o poder de Deus na nossa vida, mas se não estamos atentos, começamos a imaginar muitas coisas e escapamos da certeza e da convicção de que sim, o Senhor está presente nas tempestades também, mas o resultado final sempre é nos fazer crescer. E quando não percebemos esses detalhes, murmuramos, reclamamos, procuramos culpados e no último caso conseguimos perceber que Deus às vezes usa a tempestade para nos fazer crescer. Mas vamos lá? Começando no capítulo 8 do Evangelho de Mateus, a palavra vai dizer assim para a gente no versículo 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Aqui tem um ponto muito importante que a gente vai aprender conciliando os dois textos. Jesus aqui entra no barco e os discípulos seguem ele. Todos estão no barco, E a partir do momento que aquele barco alcança as águas, ele já começa a enfrentar as tempestades. E diz aqui que é interessante que Jesus dormia, Ele descansava naquele momento, até porque você sabe que naquele período a jornada de evangelização era muito grande, quase não dava tempo de poder repousar, descansar. Então, quando tinha pequenas oportunidades, o Senhor Jesus, como também os discípulos, aproveitavam. Então, ele aproveitou para descansar e os discípulos estavam acordados, vivendo ali naquele momento uma travessia nas águas, coisa que a maioria deles já estavam acostumados a viver. E a gente vai aprender alguns detalhes aqui que, semelhante a eles, nós também às vezes achamos que temos o controle de certas coisas, mas quando elas se repetem, quando elas acontecem novamente, mesmo em períodos diferentes, a gente balança, nós somos amarrados pela ansiedade, pela preocupação, mesmo ter enfrentado essas situações anteriormente e ter conseguido passar. Parece que isso realmente faz parte da nossa humanidade. Então vamos lá. Ele dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímido, homens de pequena fé? E, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Bonança aqui no original quer dizer tranquilidade. Sabe, em outras versões, parece que os discípulos não estão esperando o milagre de Jesus ali. Mas o fato de Jesus estar dormindo em meio àquela turbulência deixou eles incomodados. Porque era um processo de caminhada inicial, onde eles estavam começando a aprender com Cristo todo o processo do discipulado. Então muitas coisas que estavam acontecendo ainda eram novidades para eles.
né? Então olhar para Jesus dormindo ali e vir esse confronto, Senhor, será que você não está vendo que nós estamos aqui perecendo em meio a essa tempestade? O tipo de confronto não é sobre um questionamento de milagre, até porque eles vão ficar abismados quando Jesus faz o milagre, né? Não era algo que eles estavam esperando, mas eles ficaram surpresos pela tranquilidade do Senhor. Tipo assim, tá todo mundo morrendo aqui, esse mar tá fazendo esse alvoroço todo na nossa vida. Como que você consegue ficar em paz? Como que você consegue ficar tranquilo? Sabe, na maioria das vezes, quando nós temos paz de espírito, as pessoas que estão à nossa volta não conseguem perceber o quanto nós amadurecemos para descansar no Senhor enquanto estamos passando pela tempestade. E é claro que vão ter momentos que, por mais que consigamos ter paz e tranquilidade, em outras oportunidades temeremos, tremeremos, ficaremos preocupados, porque é um processo que acontece na nossa vida naturalmente. Mas ali naquele momento, eles ficaram incomodados com a tranquilidade do Senhor. Sabe, quando você está seguro de quem você é, você consegue transmitir paz e segurança. E as pessoas, quando olham para você e o teu comportamento mediante aquela diversidade, elas vão ficar chocadas. Mas essa tranquilidade, essa paz não vem de você, não vem de mim, vem do Senhor que nós servimos. E na pessoa do Espírito Santo somos ministrados e conseguimos amadurecer. Eu já quero liberar uma palavra sobre a tua vida nesse momento, que você, como eu, possamos amadurecer no Senhor para ficar em paz durante a tempestade. Uma hora a bonança vai chegar, uma hora a tranquilidade vai chegar, mas enquanto não chega, que o nosso coração fique em paz diante do Senhor, sabedores de que Ele é poderoso para poder resolver qualquer situação na nossa vida, né? Então aqui nessa primeira experiência no mar, aqueles homens, a maioria deles já estava acostumada a passar por aqueles momentos difíceis nas águas, mas foram surpreendidos de uma forma que deixou todo mundo assustado. E aí o Senhor se levanta, ele acalma a tempestade, ele faz aquela situação mudar e todos eles ficam abismados. Sabe, por mais que você e eu tenhamos experiência em determinadas situações, isso nunca vai nos deixar seguro do quanto ao amanhã. Porque hoje podemos dominar, hoje podemos ter o controle, a experiência nos leva a ter o controle de certas situações. Mas amanhã, dependendo de como estiver o nosso estado de espírito, como estiver a nossa mente, situações podem se repetir e o nosso comportamento pode ser diferente. Por isso a vigilância é importante diariamente, principalmente quando nós procuramos estarmos acolhidos pelo Senhor. Então a primeira experiência é essa. Jesus acalma a tempestade, como nós lemos no início, ele entra no barco, os discípulos entram com ele e aquele momento traz experiência para eles. Agora nós vamos no mesmo evangelho de Mateus capítulo 14, mas no versículo 23, o texto vai nos mostrar mais uma experiência que eles viveram referente à tempestade. E como nós falamos lá no início, situações que alguns deles já estavam acostumados a viver, mas parecia que era a primeira vez. Tem momentos na nossa vida que realmente nós somos surpreendidos e se não for o Senhor para nos ajudar, a chance de sermos arrastados, massacrados é grande. Vamos lá, versículo 23 vai dizer assim, do capítulo 14 de Mateus. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar. À parte e, chegando à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando por sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me.
Aqui tem algo muito importante para a gente poder aprender também. Diferente da primeira situação, onde Jesus está no barco com eles, aqui, depois que Jesus alimenta uma multidão, ele vai ao monte orar e libera os discípulos para poder atravessar. E eu estava estudando, né? Essa situação aconteceu no Mar da Galileia. Então, tanto o Mar da Galileia quanto o Mar de Tiberíades, o Lago de Genezaré, era o mesmo lugar. É por causa da região. Alguns lugares ele era chamado por forma diferente, né? Por causa das localidades que estavam ali à margem. Mas era um grande lago, né? E para os judeus naquela época, sendo água, não tem essa diferença de mar, de lago, para eles era tudo a mesma coisa. Então você vai ver passagens falando sobre mar da Galileia ou lago de Genezaré, mas na verdade era a mesma localização. Então eles estão ali naquele momento atravessando aquele lago no barco, e aí Jesus estava no monte orando, até que ele sai daquele momento dele de separação e vai ao encontro deles no mar, nas águas. E aí que acontece, nós lemos aqui, à primeira vista, para eles era um fantasma. Eles ficaram preocupados quando Jesus se aproxima. E logo em seguida, Jesus fala o que para eles? Acalmem, fiquem tranquilos, tenham bom ânimo, sou eu. Quando ele fala sou eu, Pedro imediatamente já pergunta, Senhor, me permita ir até onde você está? Sabe, quando Pedro faz essa pergunta, aquilo ali já mostra algo muito importante na vida daquele homem que nós podemos trazer para a nossa vida também. Pedro, ele está com todos os homens naquele barco, enfrentando aquela tempestade, mais uma situação onde a tempestade alcança aquela embarcação. E aí, tipo assim, no barco ou fora dele, a tempestade seria a mesma situação. Então nós podemos escolher enfrentar situações aonde nós estamos, ou sair do lugar de conforto, lugar de segurança e ir na direção daquilo que nós podemos viver como de atitude e trazer grandes resultados para a nossa vida, porque a tempestade era a mesma. Dentro do barco ou fora do barco, a tempestade era a mesma. Eu é que decido aonde vou viver as experiências que o Senhor está me proporcionando. Então ele sai daquele barco e vai ao encontro de Jesus. E interessante que entre o barco e o momento que Pedro afunda, o que acontece? Ele vive um milagre. Ele anda sobre as águas. Ele vive ali o que ninguém jamais viveu. Então podemos dar ênfase ao homem que afundou, ao homem que temeu a tempestade, porque o texto fala que ele foi andando na direção de Jesus, mas quando ele olha para a tempestade que está ao seu redor, aquele vento forte, ele começa a afundar. Eu estava estudando que diz que lá nesse lago de Genezaré tem lugares que alcançam 50 metros de profundidade. Então não era uma coisinha simples. E aqueles pescadores conheciam bem aquela localidade. Quando ele começa a afundar ali sem proteção nenhuma, o que acontece? Vem um desespero. Mas o que me chamou a atenção também nesse ponto é que entre sair do barco e afundar, ele viveu o sobrenatural de Deus, ficou marcado em sua vida, como ficará marcado na nossa vida como fé também para este tempo. Então eu posso viver a tempestade dentro do barco, ou eu posso viver essa mesma tempestade saindo com uma atitude de ousadia, porque ele olha para Jesus e é impulsionado a viver ali o que nenhum daqueles homens que estavam no barco conseguiram viver. E aí o que acontece? Quando Jesus resgata ele das águas, ambos vão andando sobre as águas para o barco e a tempestade ainda está acontecendo. Mas quando os dois sobem no barco, a tempestade cessa na hora. Então o que eu aprendo nessa passagem aqui? Na primeira passagem, Jesus entra no barco com eles. Nessa passagem ele está fora. E a tempestade também está acontecendo. Quando ele entra no barco, a tempestade cessa. Lá ele estava. Quando Pedro vem aqui e fala que não estava aguentando mais aquela situação, que ele é resgatado, quem está voltando para o barco é Pedro. Jesus não estava no barco. No primeiro, ele entrou. No segundo, ele veio do monte diretamente andando pelas águas. Então Jesus entra no barco. Pedro volta para o barco. Os dois não estão voltando para o barco, só Pedro voltou. Sabe, então eu aprendo que as experiências que o Senhor nos permite viver nos dará a oportunidade de voltar
para os relacionamentos que nós já estávamos vivendo e ali ser um diferencial. Você vai ver mais na frente que lá em Atos vai nos mostrar quão grande foi a liderança do apóstolo Pedro sobre aqueles que estavam caminhando para divulgar o evangelho. Foi um homem de uma liderança absurda e que foi treinado já lá atrás. Porque ele saiu e ele volta para o barco e ali ele volta para o convívio daqueles que não foram. E ele mostra, ele fala para aquelas pessoas o que ele viveu. E ele contagia aquelas pessoas. E o melhor de tudo, seja Jesus estando no barco ou fora do barco, uma hora ele vai voltar para o barco e vai fazer a mesma coisa. O quê? Acalmar a tempestade. Quando ele estava dentro, ele acalmou mediante a solicitação dos discípulos. Quando ele estava fora, assim que ele entra no barco, a tempestade acalma de novo. Porque seja ele fora, seja ele dentro, o importante é ele estar dentro do nosso coração. Porque eu saberei exatamente as horas que precisarei convocá-lo, clamá-lo, e ele estará sempre pronto para poder acalmar as tempestades da minha vida e da tua vida. Não haverá uma isenção disso. As tempestades virão. Com certeza, a diferença é todas as vezes que você e eu permitirmos ele entrar no barco, ele vai acalmar, ele estará conosco. Às vezes oramos para ele não deixar a tempestade vir. Oramos errado. Que possamos começar a orar para ele de uma certa forma que, Senhor, todas as vezes que as tempestades vierem ao encontro da minha embarcação, da minha família, dos meus projetos, que eu possa saber, ter a certeza de que o Senhor está ali. E quando o Senhor não estiver no barco, que eu possa olhar para fora dele e em meio à tempestade que está lá fora, eu posso saber que o Senhor está perto. E se eu tiver que sair da minha zona de conforto e andar na sua direção, mesmo que eu venha afundar, eu viverei experiências magníficas. E na hora que eu precisar do teu socorro, o Senhor estará lá. Uma coisa é eu ser inconsequente nas minhas escolhas. Outra coisa é eu escolher baseado no Senhor. Pedro saiu do barco com permissão do Senhor. E na hora que ele afundou, ele foi salvo. Não saia do barco mediante ao que você quer, mediante aos seus interesses. Mas sempre saia, se tiver que sair do barco, saia com a permissão do Senhor. Porque ele estará lá para fazer você viver o milagre e te socorrer, se for necessário. Amém? Eu quero abençoar a tua vida com esta palavra no nome de Jesus. Seja forte, tenha bom ânimo, para de ficar vendo fantasma onde não tem. Comece a levantar a tua cabeça, abrir os teus olhos e enxergar o Senhor tomando conta de tudo. E mesmo quando as tempestades vierem, Ele estará lá para te ajudar. Amém? Eu abençoo a tua vida com esta palavra no nome de Jesus.